tarde, lindos e lindas do terceiro ano. Vamos nós aí para mais uma semana. E essa semana antes do seu descanso, né? Semana que vem você vai ter uma semana aí para descansar, um recesso. E essa semana também nós estamos em semana de formulário, né? Mas a tia não vai deixar você sem fazer nenhuma atividade não, tá? Durante essa semana aí a tia vai estar passando atividades para vocês estarem fazendo. Fiquem atentos, tá? Façam seu formulário com atenção e vai fazendo as suas atividades também, tá? Hoje nós vamos trabalhar o livro de português, o livro de história e o aprender a filosofar, tá? Separem esses 3 materiais aí pra tia, para nós estarmos começando a nossa videoaula de segunda-feira, tá? Vamos lá com todo o gás para essa semaninha aí, para depois você tirar uma semana de descanso e depois voltarmos com a carga total em agosto, hein? Vamos lá, pegando os materiais para tia. Português, filosofar e história. Vamos lá, corre, corre, pega o livrinho para tia. Vamos lá, meus anjos, a nossa primeira aula de hoje vai ser do livro Aprender a Filosofar, tá? Vocês datem para ti as páginas 18 a 19. Na página 18 tem uma pergunta que é um questionamento que existe desde o que o mundo é mundo, né? A realidade é a mesma para todos? Será que na nossa sociedade meninos e meninas são tratados da mesma maneira, da mesma forma? Lembra que lá no nosso trajeto, no nosso primeiro trajeto, nós vimos a história da Malala, lembra? Aquela menina, aquela paquistanesa, que acabou sofrendo um atentado porque ela queria que as meninas fossem tratadas da mesma maneira lá no país dela, que ela acabou ganhando o prêmio Nobel, né? Nobel da Paz, porque ela tentou lutar pelo direito das meninas, né? Aí a pergunta que está no seu livro é assim, ó. Em nossa sociedade, todas as pessoas são tratadas igualmente? Todas as pessoas são tratadas iguais? Meninos, brancos, negros, chineses, japoneses, são todos tratados da mesma maneira? Bom, para animar esse nosso debate aí, a gente vai ver um trechinho de uma animação muito maneira da Disney, tá? Que é o Valente. Quem aí já viu a história da Mérida, né? Que tinha o seu destino todo planejado pelos pais, né? Queriam que ela escolhesse um príncipe para ela virar rainha. Só que a Mérida tinha outros planos para a vida dela, né? Diferente dos planos que os pais planejaram para ela. Ela não era aquela menina que queria ser rainha, né? Ela queria ser uma guerreira como o pai. Então a tia vai botar um trechinho aí e depois a gente vai responder algumas perguntas em relação a esse filme, tá? O filme da Mérida e em relação a esse questionamento. A realidade é a mesma para todos, tá? Fiquem com o vídeo e depois a tia vai explicar como que vocês vão fazer a atividade, tá bom? Eu já assisti, né, um trechinho da animação Valente. Vocês vão responder na página 19, tá? Aquela mesma esquema que a tia sempre faz com vocês, tá? Vocês olham uma pergunta no PDF e respondem só a questão no livro, tá? Vocês só vão responder. Vocês vão pesquisar aí no dicionário, na casa de vocês, o que significa a palavra destino, tá? E vai colocar aí o que significa destino, ou nas suas próprias palavras, tá? Você pode responder. Vocês acham que existe o destino já pronto para a nossa vida, mesmo antes de nascermos? Você acha que o nosso destino já está predestinado, igual da Mérida? A terceira, tem uma parte no filme na qual Mérida diz que os irmãos dela podem fazer qualquer coisa que eles quiserem, mas que ela não pode fazer nada. Você pensa que os meninos podem fazer mais coisas do que as meninas? Por que isso é justo? São 3 perguntas que você vai responder. Se os meninos podem fazer mais coisas que as meninas, né? O porquê e se isso é justo. Número 4. Vocês pensam que alguém tem o direito de planejar a vida de um menino, de uma menina por ela e de um menino? Por quê? Vocês acham que tem direito de planejar a sua vida desde que você nasceu? Você acha que alguém tem o direito de planejar a sua vida? Ou o seu futuro, ou a sua vida mais pra frente? É você que vai ter o seu planejamento próprio, tá?
No número 5, meninos e meninas são tratados do mesmo modo pelas pessoas? Quem tem um exemplo, isso é justo? Também são 3 questões, tá? Vocês vão responder sempre que tiver mais de uma pergunta, vocês têm que responder as 3 questões, tá? Meninos e meninas são tratadas do mesmo modo pelas pessoas. Quem tem um exemplo, você vai citar um exemplo, e você acha que isso é justo? Haver diferenciação entre o tratamento de um menino e de uma menina, tá? Assistam ao vídeo da Princesa Valente, tá? Essa princesa da Disney dos cabelos ruivos. Respondam essas questões, tá? Essa foi a sua aula do Aprender a Filosofar. Vamos lá, meus amores, continuando a nossa aula, agora em História, vocês vão pegar o livro de vocês e datar das páginas 16 até a 19. Hoje nós vamos ver as migrações, tá? Na semana passada nós vimos os imigrantes, né? Que são os imigrantes, ou seja, eles vêm de outros países para o Brasil, eles imigram de um país para outro, tá? Imigrante é aquela pessoa que vai de um país para o outro. Hoje nós vamos ver as migrações, que são pessoas que migram dentro de um mesmo país, tá? Vamos supor, eu vivo no Rio de Janeiro, aí eu quero migrar para o estado de São Paulo, tá? Eu vou fazer uma migração, eu vou daqui do Rio de Janeiro para São Paulo. Agora, se eu fosse para a Europa, vamos supor, para Paris, eu iria ser uma imigrante, porque eu ia migrar de um país para o outro, tá? Hoje nós vamos ver as migrações, que há cerca de 100 anos atrás, a maior parte da população brasileira trabalhava no campo, tá? Apesar do aumento de número das fábricas. Isso começou a mudar com o passar do tempo e com o surgimento do modo de vida ligado ao mundo urbano, ou seja, quando as populações começaram a se interessar mais pelo lado urbano, pela zona urbana, né? As pessoas começaram a migrar de um lugar para o outro. Aqui no Brasil, os primeiros que começaram a migrar foram as pessoas que viviam na região Nordeste, tá? Elas migraram para os grandes centros urbanos, Rio, São Paulo, tá? Que eram as grandes capitais da época. Então, eles migravam lá do Nordeste, de onde não tinha condições de trabalho, de uma vida melhor, para cá, para a região Sudeste, em busca de trabalho e de uma vida melhor, tá? Então, eles migravam de lá, do Nordeste, para cá, para a região Sudeste, principalmente para os estados do Rio e São Paulo, onde se concentravam os maiores números de indústrias, de comércio e prestação de serviço, tá? Eles vinham em busca de uma vida melhor, assim como aconteceu com os imigrantes italianos que vieram da Itália para cá em busca de uma vida melhor, os nordestinos também vieram para cá, para o sudeste do Brasil, em busca de condições de vida melhor, tá? Ao mesmo tempo, o número de imigrantes chegavam ao Brasil diminuía, aumentava o número de imigrantes deslocando-se para as cidades. Entre 1935 e 1939, a maioria das pessoas que chegavam na hospedaria de imigrantes em São Paulo vinham do interior dos estados brasileiros, tá? Eles vinham em busca de condições de vida melhor. Aí aqui tem uma imagem, ó, eles chegando de trem. Diferente dos imigrantes, né, que vieram de navios, eles vieram de trem, né, dos locais da onde eles se deslocavam, tanto do interior das cidades, né, Rio e São Paulo, quanto da região Nordeste e Norte do Brasil, tá, que eles migravam para cá, para o grande centro urbano que era Rio e São Paulo. Aí aqui tem um texto, tá? Viagem de Arthur. Vocês vão ler o texto sobre o nosso amigo Arthur, tá? E vão marcar somente as alternativas corretas. Arthur foi o primeiro da família a sair de Jacobina. Pode-se dizer que Arthur é um migrante. A viagem de Arthur foi demorada. Arthur tinha o sonho de ter uma vida melhor e estudar. O texto fala que Arthur foi o único a migrar para São Paulo. A família de Arthur morava na área urbana de Jacobina. Vocês vão ler o texto, tá? Esse texto aqui que fala sobre a viagem do Arthur.
e vão marcar somente as alternativas corretas. Agora vamos para a página do Volta e Revira, as duas páginas de Volta e Revira, tá? Bom, Volta e Revira nós vamos rever tudo o que já vimos, né? Aí nessa primeira parte do livro, falando do açúcar, que era o principal produto do Brasil colônia, né? Depois a pecuária, do crescimento econômico com a produção do café, que nós vimos na última aula, dos imigrantes que vieram para cá para o Brasil para trabalhar na fazenda e dos primeiros migrantes, né, que começaram a se deslocar para os centros urbanos, que é o que nós vimos hoje, tá? A primeira atividade, você vai observar as imagens, ler a legenda e completar o quadro com as informações solicitadas sobre a produção da cana-de-açúcar. Aí aqui tem a produção da cana-de-açúcar no período colonial, tá vendo? Com os escravos. No período colonial, a cana-de-açúcar era manual, feita por pessoas escravizadas. A cana era utilizada para a produção do açúcar, rapadura e álcool. Isso no período colonial, tá? Aqui as informações. Atualmente, o trabalho de cortar cana pode ser feito por máquinas operadas por trabalhadores assalariados, ou seja, agora recebem para trabalhar, né? Recebem dinheiro pelo trabalho. A cana utilizada na produção de açúcar, rapadura, álcool e combustível. Agora, de acordo com as informações que vocês viram nessas imagens, ó, da colheita da cana-de-açúcar no período colonial, tá? E da colheita de açúcar agora, no nosso tempo, vocês vão responder as perguntinhas aqui. Quantas pessoas eram envolvidas na produção de açúcar no período colonial e atualmente? Como era o regime de trabalho no período colonial e como é atualmente? Quais eram os produtos gerados pela cana-de-açúcar no período do Brasil colônia, né, que era o colonial, e atualmente, tá? De acordo com as informações que estão na imagem. Vocês vão colocar aqui na resposta. No número 2 tem uma notícia que vocês vão ler, tá? Sobre os retirantes do norte, tá? Algumas palavras estão escritas de maneira diferente, mas lembra que era do começo do século, tá? Então são escritas diferentes, mas a leitura é a mesma, tá? Você vai fazer a mesma leitura. Você vai ler o texto para responder as questões, tá? Que é uma notícia publicada no jornal Estado de São Paulo, de 1915, comecinho do século. Qual é o assunto da notícia? Você vai ver lá no comecinho, ó, o assunto da notícia. Que nome damos às pessoas que saem de um lugar ao outro dentro de um mesmo país? Quem sai dentro de um mesmo país é quem? É migrante ou imigrantes, tá? Vocês vão escrever aqui. Onde as pessoas ficaram quando chegaram? Qual o nome do local que elas ficavam, tá? Tá escrito aqui o nome da hospedaria, tá bom? Escreve o nome que está ali na notícia. Que tipo de trabalho essas pessoas teriam? Vocês vão ver também na notícia o tipo de trabalho que elas teriam, porque também está escrito aqui, tá? Descrito o que elas iriam fazer no trabalho. Com essa questão aí do tipo de trabalho que elas teriam e com a imagem da notícia da Folha do Estado de São Paulo, retirantes do norte, que são os migrantes, né? Porque eles estão migrando de um lugar para o outro dentro do mesmo país. A tia termina a aula de história, agora nós vamos passar para a de português. Vamos lá, meus amores, para fechar a aula de hoje. Vocês vão datar, ó, dessa página aí, ó, 18 até a página 21, tá? Que é mais um gênero textual que nós vamos estar vendo, e o gênero textual de hoje é a propaganda. Só que esta propaganda é uma propaganda de conscientização, tá? Foi feita pela Prefeitura de Curitiba e está relacionada ao autismo. Lembra da nossa amiga Dorinha, que ela tinha uma deficiência? Ela tinha uma necessidade especial, ela não enxergava, né? Ela tinha deficiência visual. Aí aqui hoje nós temos uma outra criança especial, é uma pessoa com autismo.
Então, a Prefeitura de Curitiba fez essa propaganda para conscientizar as pessoas sobre o autismo. E também não só o autismo, olha, aqui tem um símbolo, ó. Esse símbolo aqui é o símbolo da acessibilidade, ou seja, todas as pessoas com necessidades especiais têm os seus lugares reservados em todos os locais, porque é um direito assegurado a ele, tá? Ele tem o direito a um acesso livre, tanto nas ruas, quanto dentro do seu próprio condomínio onde mora, na escola onde estuda. Ele precisa ter um acesso para chegar ao seu local, tá? Aí aqui embaixo tem as perguntas, você vai procurar no dicionário o significado da palavra acessibilidade, o que significa, tá? Para você entender o que é. Vai marcar aqui o significado de autismo. O autismo é o quê? É a condição em que a pessoa apresenta dificuldade para se comunicar e socializar, ou condição em que a pessoa apresenta perda total ou parcial da audição, tá? Agora vamos para as páginas seguintes, que vão ser as páginas de interpretação, tá? No número 1 tem 3 perguntinhas. Qual é o assunto da propaganda? O que mais chamou sua atenção nessa propaganda? Explique. Você já viu outras propagandas como essa? Onde? Sobre o que elas tratavam, tá? Se você já viu alguma propaganda de conscientização. 2. O que você vê na imagem principal desta propaganda? O que tinha na imagem principal? 3. Este símbolo representa mais do que você vê. A que símbolo o texto se refere? Aquele símbolo que o coleguinha está segurando, tá? Ligue cada símbolo ao seu significado. Aí tem o símbolo que o colega está segurando lá na propaganda, né? E um outro símbolo. Você vai ligar o que cada um representa. Tá explicando o que é a propaganda, que é uma mensagem que tem como objetivo convencer o público das qualidades ou vantagens de uma ideia, um produto, uma marca ou uma informação. A imagem deve produzir impacto visual no público, o texto deve ser curto e ter uma frase principal fácil de lembrar. Toda vez que você vê uma propaganda, né, a propaganda tem que mostrar as qualidades e vantagens daquilo que você está assistindo. E a imagem tem que chamar a sua atenção, tem que te impactar, e o texto tem que ser curto para você ter um entendimento do que passa naquela propaganda, igual essa que nós vimos aí da Prefeitura de Curitiba. Número 4, releia o trecho a seguir. Este símbolo representa mais do que você vê. Me representa. Pedro Pereira, pessoa com autismo. O Pedro Pereira aparece na imagem. Quem é ele? Tá? Quem é o Pedro? O que o desenho do símbolo retrata? Aquele desenho que o Pedro está segurando, tá? Por que o símbolo internacional da acessibilidade representa Pedro Pereira? Por que este símbolo da acessibilidade está representando uma criança que tem autismo? No 5, está pedindo para você assinalar o significado do símbolo internacional da acessibilidade. Indica que lugares, móveis e equipamentos são acessíveis às pessoas com deficiência. Indica que pessoas com deficiências não podem entrar em determinado lugar. O que significa aquele símbolo que o Pedro estava segurando, tá? Que é o símbolo internacional da acessibilidade. 4. Quem produziu e divulgou essa propaganda? Como é possível descobrir isso? 7. O objetivo dessa propaganda é divulgar um produto, uma marca, uma ideia ou uma informação. Explique. O objetivo da propaganda, que vocês viram lá na página 18, é divulgar um produto, uma marca, uma ideia ou uma informação, tá? E você vai explicar. 8. No texto é possível ler a seguinte mensagem, #passe adiante. Por que essa mensagem está acompanhada por um símbolo? O que vocês acham que colocaram? A hashtag. Letra B. Que informação deve ser passada adiante? Letra C. A quem a informação é dirigida? Para quem a informação é dirigida, tá? Aí aqui está explicando o que é a hashtag, que ela é utilizada em redes sociais para identificar um assunto ou tema, tá?
quando você quer que ela circule com mais facilidade. Relacione as fotos com as descrições. Aí tem 3 imagens aqui, 3 descrições. A língua de sinais é utilizada na comunicação com pessoas que têm deficiência auditiva. A rampa permite que as pessoas com deficiência motora se locomovam com mais facilidade nos ambientes. O Braille é um sistema de escrita para pessoas com deficiências visuais, tá? Aí você vai relacionar cada número à sua descrição, a informação do que significa. Bom, e essas foram as suas atividades de português, tá? Lembrando que hoje começam os seus formulários e hoje a tia não vai fazer um encontro numérico. A tia vai mandar as correções pelo WhatsApp, tá? Fiquem com Deus, façam suas avaliações com atenção, tá? E até amanhã.